Este programa tem o apoio de GMS Store, o teu especialista Apple. Se adoras o iPhone, vais amar o Mac. O Mac é fácil de usar e a tua vida ganha um novo ritmo. Até 5 de maio, não percas descontos até 400€ no teu novo Mac. Visita uma loja GMS Store, o teu especialista Apple. Mais informações em gmsstore.com. Esta é a história do dia da Rádio Observador. 2024 foi um ano mau no clima na Europa. E 2025, como será? Segundo as previsões meteorológicas, Lisboa terá esta terça-feira 12 graus de temperatura ao meio-dia. Madrid, 8. Já Paris deverá estar nos 18 e Berlim, Varsóvia e Vilnius nos 21. Parece estar tudo um pouco ao contrário do que estamos habituados. Já sabemos que abril é um mês fresco, de águas 1000, mas os dados agora revelados pelo estudo sobre o estado do clima europeu da rede Copérnicos, esses dados demonstram que a Europa viveu em 2024 um ano recorde de temperatura. Ainda pior, foi o primeiro ano civil que registrou uma temperatura 1,5 graus acima da média, o que, segundo os modelos disponíveis, pode ser muito perigoso. E este problema de alterações climáticas está a afetar mais a Europa Central e de Leste e menos a Península Ibérica. Os dados agora revelados são um retrato do tempo que estamos a viver. E é sobre isso que vou conversar com Martim Andrade, jornalista da secção de Sociedade do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 15 de abril. Bem-vindo, Martim. Olá, Ricardo. Que estudo é este, Martim? É o relatório que o Observatório Europeu Copérnicos divulga anualmente, juntamente com a Organização Mundial de Meteorologia, com o objetivo de pintar assim um retrato geral dos eventos climáticos que aconteceram na Europa, neste caso em 2024, que vai desde o registro das temperaturas, na média das temperaturas, aos fenómenos e catástrofes naturais que aconteceram. No fundo é um apanhado geral de 2024, que, quando comparado com os anos anteriores, permite tirar certas ilações sobre o clima ou certas tendências que possam ser relevantes para começar a adotar medidas políticas. Neste caso específico. Exato. Neste caso de 2024, qual é a grande conclusão? Sim. Concluiu-se que 2024 foi o ano mais quente de sempre na Europa, com recordes de temperatura em quase metade do continente. Tivemos o maior número de cheias desde 2013, quase um terço da rede fluvial registrou uma inundação ao longo do ano. E os glaciares na Escandinávia registaram as maiores taxas de perda de massa. No fundo, o relatório serve para confirmar que a Europa, apesar de não ser uma das regiões mais poluentes, como a China, como a Índia, acaba por ser um hotspot dos efeitos das alterações climáticas e das variações extremas de temperatura e precipitação. Exato, e o ano passado, penso que ainda vamos falar nisso, tivemos vários exemplos extremos, de resto tratámos-los aqui na história do dia. Mas vamos começar a olhar para a temperatura nesta velha Europa. 2024 foi um ano, já percebemos, o mais quente. Quão quente? Como é que isto se traduz em dados? Foi muito quente. Quase metade do continente viu temperaturas recorde no ano passado. Mais concretamente foi o centro, o sudeste e mesmo o leste da Europa que se observaram os máximos de temperatura. Os mais afetados foram os países mediterrâneos, no sul da Itália, na Grécia, os Balcãs, que registaram entre 2 a 3 graus acima da média. 2 a 3? 2 a 3 graus acima da média. No entanto, todos os países, à exceção da Islândia, anotaram temperaturas acima da média ao longo do ano. Numa média europeia, se quiseres, só se registaram temperaturas abaixo da média durante 51 dias do ano, enquanto que 44 foram passados a bater recordes. O restante foi todos acima da média. Só. 44 dias a bater recordes de temperatura? Exatamente. A maior onda de calor foi em julho, durante 13 dias consecutivos, em que mais de 20% do território europeu sentiu um stress térmico muito forte. Ou seja, temperaturas que excedem a capacidade de regulação de temperatura corporal, das temperaturas mais ou menos entre os 38 e os 46 graus. No entanto, os dias de stress térmico extremo, as temperaturas que ultrapassam os 46 graus, diminuíram de uma forma geral, tal como o número de dias de frio, que foi o mais baixo de sempre. Mas quando aconteceram, foram
muito severos. Um outro fator que é curioso é que 40% da Europa sentiu menos daquelas noites clássicas de verão, com temperaturas a rondar os 20 graus. Exatamente. E ainda assim, o número destas noites tropicais foi o segundo maior desde cá registro. Espera, então tivemos menos daquelas noites em que dá vontade de ir para a esplanada, Exatamente. mas ainda assim esse número foi o segundo maior desde que há Exatamente, registro. desde 2010. Uhum. E isso, todas essas variações de que falaste, esses ondas de calor, essas temperaturas extremas, nós acabamos por escapar um pouco a isso, ou é a minha memória que também já não dá grande coisa? De certa forma sim, porque não tivemos temperaturas recordes, mas continuamos a ter temperaturas superiores à média que costuma ser registada, e a seguir a tendência crescente da Europa. Mas, lá está, em Portugal não sentiram os efeitos extremos da temperatura, do frio, do calor, ou mesmo os níveis de precipitação que se foram sentidos ao longo da Europa. Aliás, tanto Portugal como Espanha são utilizados como exemplos nesta questão que falei agora das noites tropicais, porque foram registadas menos 5 a 10 noites ao longo do ano, tal como menos dias de calor extremos. O sul europeu é de facto referenciado apenas na questão da precipitação, que em 2024 foi considerado um dos 10 anos mais chuvosos desde 1950 na região. Desde 1950. Desde 1950. Mas ainda assim, Portugal não apresentou valores alarmantes. Portanto, isto foi maioritariamente Espanha. Aliás, no Algarve até foi apresentada alguma seca. Exatamente. Já o que aconteceu em Valência foi muito complicado. Não é? Em Valência, em outubro do ano passado, foi o palco da Dana, as cheias que... A tal gota fria, não é? Exatamente, onde morreram mais de 220 pessoas, milhares e milhares de pessoas foram afetadas, e só em termos de danos materiais custou mais de 16 mil milhões de euros a Espanha. Para termos um termo de comparação, na Europa inteira, estima-se que os prejuízos causados pelas tempestades e inundações ocorridas em todo o continente tenham custado pelo menos 18 mil milhões de euros. E, portanto, Espanha, com 16 mil milhões de euros, uma grande parte... Foi a mais afetada, não é? Exatamente. Enquanto Portugal, pronto, não foi tanto com as cheias, apesar de ter sentido também as cheias, não foi tanto com a temperatura, foi mais com os incêndios. E já vamos falar dos incêndios e da situação portuguesa, mas tinha aqui uma outra pergunta ainda, Martim, para te fazer. É sempre uma forma de aferir também como é que tudo isto está a correr. O degelo dos glaciares continua a ser um grave sinal de alerta, não é? Exatamente. De uma forma geral, todos os territórios europeus sofreram uma perda de gelo em 2024. Como disse há pouco, os glaciares na Escandinávia foram as maiores vítimas, registaram as maiores taxas de perda de massa de sempre, e tudo tem a ver com o aquecimento dos oceanos. De acordo com o relatório, o Oceano Atlântico teve, nos últimos 2 anos, um aumento de 0,7 graus acima do normal, enquanto no Mediterrâneo se verificaram mais de 1,2 graus acima da média. 1,2? 1,2, exatamente. E como a água tem uma grande capacidade de armazenar calor sem aumentar muito a sua temperatura, portanto, a ter-se registado este aumento considerável da temperatura em si, quer dizer que foi armazenada uma grande quantidade de energia que teve de ser libertada de alguma forma, não é? Exato. Portanto, assim faz-se a associação óbvia entre o aumento das temperaturas e o degelo dos glaciares, mas também é importante no sentido em que a libertação desta energia dá-se sob a forma das tempestades, das cheias, que foram sentidas ao longo do ano. Assim, também é possível perceber que as alterações climáticas, que foram a razão pela qual os oceanos aqueceram, de uma forma geral acentuam os efeitos dos fenómenos meteorológicos que também são responsáveis pelo aquecimento dos oceanos. E, portanto, esta água naturalmente mais quente junta-se ao efeito de estufa e causa o aceleramento do degelo dos glaciares, não só na Europa, mas nos polos também. Já regressamos à conversa com o jornalista do Observador, Martim Andrade. Estas alterações no clima estão a ter, já percebemos, consequências e graves. Já vamos olhar melhor para elas e para os perigos que podem vir aí. Um passo em falso seria algo demolidor. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo. Tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. As chefias militares achavam que ele tinha poder a mais. Episódio 5. Vamos fazer um golpe de Estado. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Martim Andrade, jornalista da secção de Sociedade do Observador. Martim, por outro lado, a produção de energia renovável aumentou na Europa, mas será suficiente para dizermos adeus aos combustíveis fósseis? Não exatamente. Estamos num bom caminho. Houve, de facto, um aumento da produção de energia renovável, ultrapassando o recorde estabelecido no ano passado, mas continua a representar ainda cerca de 45% de toda a energia produzida na Europa. Estas alterações climáticas têm consequências. Já falámos do caso de Valência, da Dana, que semeou destruição e matou mais de 200 pessoas. Temos números sobre o impacto destas tempestades, destas cheias junto às populações? Ao longo do ano, 335 pessoas morreram devido à ação em toda a Europa. Em toda a Europa. Só os 222 em Espanha. Mais de 400 mil pessoas sofreram diretamente os efeitos destas inundações e tempestades. E tal como disse há bocado, o prejuízo causado a todos os países que sofreram estes fenómenos foi superior a 18 mil milhões de euros. E tudo tem a ver com as alterações climáticas, as tempestades que afetaram o continente. Para além da Dana, tivemos também o exemplo da tempestade Boris, na Europa Central. Mas, Martim, há aqui um dado importante. Nós falávamos no arranque que a temperatura média terá subido 1,5 graus na Europa. Isso é perigoso porque há modelos verdadeiramente terríveis que apontam para 30 mil mortos como consequência da subida de 1,5 graus de temperatura, é isso? Exatamente. Aparece isso no relatório. É mencionado que o aquecimento global de 1,5 graus pode resultar na morte de 30 mil pessoas na Europa. É o chamado valor crítico, mas que requer alguma atenção a interpretar o Mas valor. Não é exagerado? Não é exatamente assim. O aumento de temperatura de um ano para o outro foi de facto 1,5 graus, como este ano, para o outro, de 2023 para 2024. Mas este valor crítico trata-se de uma média de 30 anos. Ou seja, se ao longo de 30 anos a média for o aumento de 1,5 graus, então sim vão-se sentir os efeitos do aumento da temperatura. Portanto, daqui a 30 anos, eventualmente, Exatamente. A cifra negra poderá ser essa, se nada acontecer. Exatamente. E como é que fica Portugal no meio disto tudo? Bom, Portugal não é destacado no relatório pelas temperaturas recorde ou pelas cheias devastadoras, mesmo que tenhamos tido os episódios preocupantes ao longo do ano, mas fomos destacados pelos vários incêndios que deflagraram em várias regiões do país. Aliás, um dos 10 pontos que o Copérnicos considera como um ponto-chave é o facto de a área queimada em Portugal, em setembro passado, corresponder a um quarto de toda a área queimada na Europa. Ou seja, só em Portugal corresponde a um quarto de tudo? Okay. Exatamente, foram cerca de 110 mil hectares no espaço de uma semana. E para além da ação humana que terão causado estes incêndios, também tem a ver com as alterações climáticas. Porque estava mais quente que habitual em setembro, estava muito mais seco e, portanto, aquele hábito de deitar fogo aos pastos para preparar o outono acabou por correr ainda pior. E de alguma forma, Martim, perante estes dados concretos que temos sobre 2024, podemos antecipar como vai ser 2025? Já tivemos o janeiro, salvo erro, mais quente desde que há registros, mas é possível saber o que é que vai acontecer em 2025? Não. Infelizmente é muito difícil de prever. Ao contrário do que aconteceu para 2024, 2023 e 2024, que foram, respectivamente, os anos mais quentes de sempre, partilharam a ocorrência de um fenómeno natural que foi responsável pelo aquecimento dos oceanos, mas felizmente já passou. Portanto, a tendência é que as temperaturas continuem a aumentar, mas se calhar não de uma forma tão intensa para 2025. Os climatólogos continuam a pedir a ação das administrações locais e dos governos para mitigar os efeitos das alterações climáticas e chegam a mencionar que 2025 pode não ser o ano mais quente sempre, mas certamente que o 2026 ou 2027 há de voltar a ser. Obrigado, Martim. Obrigado, Ricardo. Martim Andrade é jornalista da secção de Sociedade do Observador. Ficam ainda algumas notas que merecem atenção nesta terça-feira. Prossegue a ronda de debates políticos às 21h na TVI, Pedro Nuno Santos frente a André Ventura. E uma hora depois, na SIC Notícias, Rui Rocha com Inês Sousa Real. No Funchal toma posse o 16º Governo Regional da Madeira, liderado por Miguel Albuquerque e que conta com o apoio do PSD e CDS. Albuquerque vai esfiar pela 5ª vez um governo regional, mas agora conseguiu a maioria absoluta. Já o líder do PSD e primeiro-ministro estará em Ponta Delgada, nos Açores. Ao contrário do que aconteceu no continente,
A lista açoriana, que será apadrinhada por Luís Montenegro ao final da tarde no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, resulta de uma coligação PSD, CDS e PPM. No continente, o PPM não entra na AD. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.